E aí galera, Polaris e Magneto são muito poderosos e todo mundo sabe. Muito se comenta sobre a extensão dos poderes, sobre o controle da energia e tudo mais, mas também tem bastante gente que fica curiosa sobre os feitos relacionados ao controle do ferro no sangue, que pode ser usado de várias formas, incluindo para controlar os corpos e meio que manipular a mente da vítima. Magneto já fez isso várias vezes para mostrar o quão perigoso é. Até descreveram que foi uma das coisas mais terríveis que já presenciaram. Por outro lado, a Polaris não é tão cruel, mas já aconteceu sim de mostrar o que é capaz em momentos de fúria. Tanto que esses dois podem até impedir que outros mutantes usem seus poderes. Então, para a gente ver na prática o que esses dois fazem com isso, separei vários feitos e momentos para o vídeo de hoje. Mas sem muita enrolação, vamos direto ao ponto. Para começar, Magneto controlando os heróis. O capítulo 111 de Vingadores foi bem sinistro. Magneto assistia a Feiticeira Escarlate dançando e ainda dizia o que estava acontecendo. Até afirmou que a partir daquele momento controlava mentes. Fazia tempo que ansiava por esse objetivo. Descobriu uma possibilidade que sempre existiu e que só precisava aprender a respeito. Tanto a mente humana quanto a mutante são alimentadas por sangue que transporta pelo corpo elementos usados pelo cérebro. O sangue possui uma grande porcentagem de ferro em sua composição, e como aprendeu a controlar e lentificar o fluxo no cérebro, as vítimas mantêm o nível de consciência que ele permite, e nesse meio tempo se tornam meio que seus escravos. Nesse capítulo também controlou o Homem de Gelo, Ciclope, Homem de Ferro, Capitão América e a Garota Marvel. Depois de muita luta dos Vingadores contra o Eric, só foi parado quando o Visão entrou no corpo do flautista, ficando em um estado quase intangível, na intenção de preservar a integridade dos órgãos, consolidando apenas o cérebro para direcionar os movimentos e assim pegar o Magneto de surpresa, consequentemente livrando os heróis do controle. Destrutor, por volta do capítulo 114 de X-Factor de 1986, Forge recrutou a Mística para a equipe, mas tentava tomar cuidado com o perigo que ela representava. Naquele momento, Alex estava sem controle dos poderes e usava um traje especial para manter as pessoas em segurança, até que o problema fosse resolvido. Mas se irritou com essa notícia, e Polaris, que estava muito próxima dele naquela fase, deixava mais à vontade. Ainda assim, o traje não conseguiu conter. Então a heroína teve a ideia de manipular o ferro no sangue dele para fazê-lo desmaiar por um instante e dar um jeito naquela tensão. Forge aproveitou para justificar que não queria tirar a autoridade do Alex, mas podiam ver que ele não estava em condições de representar a equipe com esse descontrole. Essa foi uma fase que o Destrutor quis se afastar porque realmente viu que os poderes representavam um perigo muito grande, o que mexia muito com sua saúde mental. Homem de Gelo. O capítulo 426 de Fabulosos X-Men foi bem insano. Já começa com a Polaris destruindo tudo ao redor e o Alex fugindo com a Anne e o filho dela. O negócio é que ele se apaixonou por outra mulher e abandonou a Polaris bem no dia do casamento. Ali, como já estava instável, a heroína colocou medo em todo mundo e o Homem de Gelo, tentando pará-la, disse que ainda a amava. Até usou gelo para tentar segurar porque não é metal, mas de acordo com ela tem vestígios de metal em toda parte e percorre por todo o corpo, principalmente no sangue. Dito isso, tentou estrangular o Bob e desmaiou o X-Men. Com isso, o Destrutor fez uma coisa que, de acordo com ele, nunca tinha tentado. Usou os poderes para simular o voo e se afastou do local a fim de se esconder na floresta, disposto a dar sua vida para salvar a Anne e o menino. Afirmou que a Polaris é muito poderosa e pouco antes tinha treinado com o Magneto, o que com certeza deixou ainda mais habilidosa. Chegando ao fim, Alex quase foi morto, mas quem chegou por trás derrubando a Lorna foi justamente o Fanático, uma ação um tanto inesperada.
Magneto e o Prego. Mitos X-Men é um quadrinho bem sério que se passa no começo da formação original. Ali a equipe se divertia com o resultado do treinamento, mas de repente o professor disse que era a oportunidade de mostrar o que aprenderam. Magneto estava atacando uma base. Em certo momento, o professor começou a conversar com ele e os dois tiveram aquele debate sobre preconceito dos humanos, a guerra que se aproximava e o lado que cada um ficaria. Rapidamente, os mais jovens se aproximaram, preparados para atacar mais uma vez. Mas ali ficava muito claro a superioridade do Magneto, e ele até comentou com Charles que devia tomar mais cuidado, porque poderia ter matado os X-Men. Depois desse papo todo, simplesmente foi embora voando em alta velocidade. Só que foi bem no começo desse quadrinho que o Eric conteve um grupo de homens e contou histórias sobre supremacistas. Enquanto isso, mantinha um carro em cima do grupo e os segurava com arame. Chegou a explicar que o sangue é vermelho devido à alta quantidade de ferro e retirou tanto ferro de um dos corpos para formar um prego que aquele homem ficou pálido, aumentando ainda mais o terror dos outros. Esse foi o auge da vilania do Eric, e ele castigava qualquer um que fosse contra os mutantes. E para terminar, controlando a Wolverine. No capítulo 5 de X-Men de 2021, o quadrinho começa explicando que os carniceiros eram mercenários e soldados que foram feridos tentando matar mutantes, recrutados pelo governo Verende de Madripoor e melhorados com tecnologia de curta distância. Infelizmente, agora estão se preparando ainda mais e se armando com dardos não letais de efeito rápido para interferir no gene X. Solaris foi pego e a Jean também já estava desmaiada. Polaris se levantou e voltou para a luta furiosa porque tiraram sua equipe de combate, acabaram com seus óculos e derramaram o café. Mas o que com certeza deixou aquela galera com medo foi ela controlando o corpo da Wolverine Laura, que também estava sedada. O nível de habilidade da heroína é tão grande que ficou flutuando de longe enquanto a Wolverine lutava contra vários inimigos ao mesmo tempo. E claro, outro ponto muito interessante foi quando tentaram atrapalhar, tirando sua visão. Mas ela disse que não vê igual todo mundo, vê o espectro eletromagnético, o ferro correndo no sangue e o metal preenchendo os dentes. Foi bem aí que a Laura acordou e continuou batendo por conta própria, mas ainda disse que depois disso vai lembrar de não deixar a Lorna com raiva, porque a mulher, além de poderosa, é muito brava. Mas e aí galera, curtiram o vídeo? Se sim, não esqueçam de deixar aquele like, se inscrever e ativar o sino das notificações para não perder os próximos. Podem deixar suas sugestões porque estou sempre de olho e assim fica mais fácil saber o tipo de conteúdo que querem por aqui. E para quem quiser me seguir nas redes sociais, é só pesquisar pelo @denostalgico, use o mesmo endereço em todas elas. Então é bem fácil me encontrar. Até o próximo!